Meus irmãos e minhas irmãs, me permitam assim tratá-los. Queria desejar muita paz a todos. E, como o César já falou, meu nome é Robson, eu faço parte do Centro Espírita Maria Madalena, que fica lá em Olinda, Pernambuco. E a nossa casa já conta com 63 anos de idade. E desde sempre eu estive nessa casa, porque meus pais também são espíritas. Pouco antes de eu vir para cá, eu liguei para meus pais. Meu pai tem 90 anos, minha mãe tem 81. Aí meu pai disse: hoje é a sua palestra lá, né? Eu falei: pai. Ele falou: você se preparou, meu filho, para essa palestra? Meu pai, fique na paz, eu me preparei. Então, porque ele sempre foi muito cuidadoso. Ele passou a vida inteira dentro daquele centro, em várias atividades, na fluidoterapia, na desobsessão por muitos anos, que eu também faço parte da desobsessão, já há uns 25 anos mais ou menos. E ele sempre foi muito cuidadoso com o seu preparo, com a sua entrega dentro da casa espírita. E não por acaso, agora à tarde ele me perguntou: meu filho, você se preparou para esse evento? Eu falei: Deus comigo. Eu fiz uns slides com bem carinho, meu pai, não se preocupe. E lá eu vou passar o nosso recado. E gostaria, antes da gente iniciar o tema propriamente dito, falar da minha alegria e da minha gratidão por ter tido esse convite num ano que para mim é muito especial, porque eu sou neto de português, meu avô é lá do mais para o norte, Vila Real, lá em Telões, e este ano eu conquistei a minha cidadania portuguesa. Então é um ano muito especial porque eu me sinto em casa também, não é? E logo que entrei aqui na casa, senti a vibração do ambiente, me senti abraçado pela espiritualidade. A gente percebe, com alguns anos de doutrina, a gente vai conquistando um pouquinho de sensibilidade e percebe alguma coisa. Me senti acolhido e posso dizer a vocês que me sinto em casa. Lá no nosso estado, em Pernambuco, eu vou sempre no movimento espírita, em vários centros, a gente sai fazendo essa troca que sempre é muito rica, não é? A gente leva um pouquinho da nossa experiência, em contato com os irmãos adquire novas experiências, e para minha felicidade, para minha alegria, fui convidado a fazer esse tema. É um tema belíssimo, delicado, sensível, mas muitíssimo importante, não é? Aqui mesmo em Lisboa eu fiz uma breve pesquisa, vi que 1/4 da população já é da faixa idosa, não é isso? E é uma quadra da existência humana que precisa de nossa atenção muito carinhosa, muito especial. Antes da gente entrar no slide mesmo, que eu preparei do nosso tema, solidão e velhice, nós vamos começar com uma pequenina história para vocês. Era o ano de 1997 e o nosso diretor mais antigo da casa era um garoto que já contava com 97 anos. Seu João, eu disse a César: vou falar algumas coisas, não se emociona muito não, porque é da nossa época. E seu João já contava com 97 anos. E era um diretor mais antigo da casa. Ele ficava, como aqui no salão, ele sentava numa mesinha com um livro, e então o seu João anotava o nome de todo mundo que passava pelaquela portinha, ia anotando. Depois ele mesmo fazia uma estatística, veja que beleza. Cabeça boa, 97 aninhos. Só que no ano de 97, justamente, nós precisávamos fazer uma grande reforma material na casa, porque a sua estrutura já estava muito comprometida. E aí eu falei: meu Deus, eu estava na direção da casa nessa época, eu contava com uns 30 e poucos anos, uns 32 por aí. E aí eu digo: como é que nós vamos acomodar seu João dignamente, com aquele respeito que ele merece, com o carinho que a casa inteira depositava para seu João? E aí eu me aproximei de seu Mendes, que era outro garoto que estava na época com uns 75, disse: Mendes, vamos fazer uma prece. Vamos então ver onde é que nós vamos ver um local bacana para seu João ficar. Pesquisamos e cheguei na Casa de Repouso Geriátrico São Francisco, porque seu João morava dentro da nossa instituição, apenas ele e a esposa. Quando a esposa desencarnou, ficou seu Joãozinho só, sem família.
ele podia entrar nessa quadra da sua existência humana na solidão. Mas não aconteceu. O seu João permaneceu dentro da nossa casa e morava numa casinha dentro da nossa instituição. Como a gente ia ter que demolir praticamente tudo, então, seu João a tiracolo, seu Mendes do outro lado, vamos, e acomodamos seu João na casa de repouso geriátrico São Francisco. E eu me comprometi com o seu João de semanalmente a gente passar com o carro lá, botar seu João dentro do carro e levar para assistir às palestras no centro, para que ele não perdesse algo que era muito valioso, que é o convívio social dentro da casa que ele há tantos anos frequentava, não só frequentava, como morava ali dentro da instituição. E semanalmente, quando eu ia buscar seu João, porque ele sentava no carro, e ele me chamava de seu Robson. Tudo tinha que ser para seu Robson. O pessoal lá na casa dizia, vamos fazer tal coisa. Eles primeiro liguem para seu Robson. Eu não vou. Ele era muito disciplinado. Aí quando ele sentava no carro, ele fazia a queixa da semana. Robson, me tira dessa casa. Por que, seu João? Eu quero voltar para o centro. Ele dizia, seu João, não dá. O centro está sendo demolido. É poeira, é cimento, é concreto. Onde é que eu vou botar o seu dedo no centro? Desse jeito. Tá bom, meu filho, então vamos para o centro. Aí chegava no centro. Esse diálogo, quem travava era só eu e seu João. A testemunha era só o Papai do Céu. Porque ele fazia essa queixa, mas quando chegava no centro, nem eu dizia a ninguém que ele se queixava, nem ele também se queixava. Sentava assim no salão, assistia a palestra. No final, eu devolvia seu João lá na casa de repouso, eu ou mais alguns dos irmãos que faziam parte do centro. E quando seu Joãozinho estava com 99 anos e 6 meses, ligaram para mim, lá da casa de repouso, e disseram, Robson, seu João não está passando bem. Nós vamos ter que levá-lo para o hospital, para a emergência. E eu digo, bom, quase 100 anos, entra já naquele fenômeno, não é, dos fluidos vitais que o Papai do Céu oferta aos corpos orgânicos. Na hora que o fluido vital não dá mais coesão nos órgãos, o espírito se liberta. É o fenômeno que todo mundo já conhece da morte natural. Mas seu João estava sendo encaminhado ainda para o hospital. Aí eu passei na nossa instituição para avisar alguns diretores mais antigos, eu saí do expediente correndo, passei lá na instituição. Quando cheguei lá, tinha um médium nosso muito antigo, e na hora que eu cheguei, ele disse, pode ficar calmo. A nossa mentora está muito próxima. Ele incorporou a mentora e me deu a seguinte mensagem, Robson, acalme o coração. Fizemos uma reunião no mundo espiritual e ainda hoje à noite seu Joãozinho vai desencarnar. Sobre um amparo abençoado da nossa mentora Madalena, que é a mentora lá da nossa casa. Então às 3 horas da tarde eu já tinha informação que naquela noite seu Joãozinho ia voltar para o mundo espiritual. E realmente assim aconteceu. Quando chegou, foi complicando uma coisinha tal, quando deu 11 horas da noite, Joãozinho então cumpriu sua etapa aqui, a sua quadra terrena, e voltou para o mundo espiritual. E ele tinha uma voz muito peculiar, bem rouquinho, o seu João, não se confundia com a voz de ninguém, não é, César? Pois bem, um ano depois do desencarne de seu João, eu estava numa reunião mediúnica. Para minha surpresa, eu só ouvi a voz rouquinha dizer assim, através de um médium, seu Robson. Eu fiquei, eita, coração. E eu fiquei realmente muito emocionado. Eu digo, seu João voltou. Seu João, um ano depois do seu desenlace material, o senhor volta. Ele disse, seu Robson, eu vim só, eu pedi permissão à espiritualidade, só para lhe pedir desculpa. Ele disse, mas seu João, desculpa de quê? Eu não me fez mal nenhum nunca. Não, eu fiz toda semana, isso no centro, foi bacana, porque os médicos não sabiam dessa confidência minha com o seu João dentro do veículo. Aí o seu João disse assim, toda semana que o senhor me botava no carro, eu reclamava que não queria ficar na casa. E hoje eu fiquei muito triste porque eu não devia ter feito isso. Eu era um velho muito teimoso. Mas seu João, o senhor não me ofendeu em nada. Então ali nós conversamos e quando acabou a tarefa ele estava novamente no mundo espiritual e eu tive o prazer de ter esse diálogo com o seu João depois de um ano do desencarne dele. Isso mostra para a gente o que, gente? Que a vida continua,
não é? Então, não é exatamente aquilo que a gente diz às pessoas que mais marca. É como as pessoas se sentiram. Isso de uma criança a um jovem, a um adulto, a um idoso. O que mais nos marca é como nós nos sentimos em certas situações. Seu João voltou, felizmente, para dizer que estava muito grato, porque nesses instantes finais de seu João, ele não padeceu da solidão. Então, não deveria associarmos com muita frequência a essa fase tão importante da vida do espírito reencarnante ao quadro de uma solidão, de um abandono, não é? De muitas dificuldades. E nós sabemos que nesse plano ainda as coisas acontecem dessa forma. Mas antes da gente mergulhar exatamente no tema, é importante que a gente fale um pouquinho o que é a vida material, para a gente ter uma compreensão dessa nossa jornada terrena. A maior contribuição que a doutrina espírita nos oferta é justamente nos mostrar que isso aqui é uma passagem, não é? O espírito criado por Deus, em dado momento reencarna e se liga a um novo corpo físico, que será seu veículo de expressão aqui na matéria. Transita por toda a jornada terrena e quando chega no seu momento correto, vai retornar ao mundo espiritual. Então tem início, meio, essa trajetória, até que chega novamente e volta ao mundo espiritual, que na palavra dos próprios Espíritos é o verdadeiro mundo da alma, é o mundo espiritual. Aqui é apenas uma passagem. Por que grande parte das pessoas entram em certo grau de sofrimento aqui na matéria, por não perceber que aqui realmente é apenas uma passagem, porque querem fazer das coisas terrenas coisas permanentes, e tudo no campo material é impermanente. Ainda ontem tínhamos amigos, esses amigos ou desencarnaram ou se mudaram para outros países, enfim, e já não estão mais próximos de nós. Ainda ontem eu tinha certas coisas, essas coisas quebraram ou foram vendidas ou se perderam no tempo, também já não tenho mais. Então tudo na matéria é impermanente. Essa grande equação filosófica, das mais importantes que a gente precisa perceber. Nada na Terra é para sempre, nada. Chico Xavier que bem dizia, se você está triste, passa. Se você está contente, também passa. Tudo aqui na matéria passa, não é? Então, essa é a grande contribuição da doutrina espírita. E outra coisa que a gente precisa perceber é que o tempo também corre muito rápido. Lembro de uma história de um livro do nosso irmão Humberto de Campos, que chama-se Estante da Vida. E aí tinha um espírito que estava muito comprometido e ele precisava voltar ao mundo material. E então ele disse à espiritualidade que estava planejando o seu próximo encarne. Disse, olha, eu queria uma doença assim, eu queria isso assado, eu queria tal. Aí a equipe espiritual disse assim, meu irmão, faz o seguinte, volte médium e se doe a serviço de uma boa casa espírita. Tá certo. Então ele estava animadíssimo para reencarnar, planejaram tudo e o irmão voltou ao mundo material. O que é que aconteceu? Olha, quando eu me organizar, eu vou me dedicar e servir no bem. Depois ele disse, bom, quando eu comprar minha casa para ter meu teto, tiver tudo certinho, aí eu vou me dedicar. Quando comprou essa casa, ele só falta agora o carrinho. Vou correr, vou fazer minhas coisas materiais. Quando tiver meu carro, aí eu vou ter tempo, vou poder me deslocar melhor. Depois ele disse, está faltando a casinha na praia. Enfim, gente. Passou a existência inteira, desencarnou e nada fez. E a espiritualidade chegou para ele e disse, meu irmão, nada você realizou. Porque o tempo também aqui na matéria ele é muito breve. Se cada um de nós agora aqui for mentalizar e dizer assim, ainda ontem eu tinha 10 anos, não diz que recordar é viver? Pare um pouquinho e pense, ainda ontem, vocês vão dizer eu tinha 10 anos, ainda ontem eu tinha 20 anos. Quando a gente desperta, o tempo já passou aqui na matéria, não é? E nem sempre a gente usufrui na matéria tudo que deveríamos, de uma forma mais justa, mais equilibrada, mais correta. E os Espíritos dizem assim, dentro desse tema, que é de jovem que a gente prepara a velhice que a gente quer ter.
é de jovem, não é? Se a gente faz exercício, é uma poupança física para que a gente chegue bem na velhice. Mas existe o preparo material e que muita gente realmente se preocupa. Eu tenho que ter uma casa para morar, eu tenho que ter uma renda lá no final, eu tenho que ter uma situação que me dê um certo equilíbrio. Perfeito. Isso é muito importante. Mas é preciso que de jovem a gente faça o nosso preparo espiritual também. Para que a gente chegue nessa quadra da existência do espírito, que é a fase em que nós estamos idosos, espiritualmente também, com um preparo desde jovem. E normalmente isso não acontece. Não por acaso. Nós travamos contato com pessoas mais idosas que ainda são muito turrões, ou um pouco violentos, ou muito vaidosos, ou se apegam demais às coisas materiais, mergulham na corrupção. A gente sabe de tudo isso. É por isso que se questiona. O corpo envelheceu, mas o espírito amadureceu. Essa é a grande equação que a gente precisa raciocinar. Que invariavelmente os corpos orgânicos envelhecem. Todo mundo passa por isso. A questão é saber se quando o corpo envelheceu, se você espiritualmente amadureceu, para chegar na fase de idoso com mais sabedoria, com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, com mais paciência, com mais harmonia no seu dia a dia. Esse preparo se faz desde jovem. Essa é a grande questão. Uma das mais importantes que a gente precisa perceber. Não é? Começa-se, o espírito reencarna, passa na fase da infância, depois vai para a pré-adolescência, vai para a adolescência, chega à fase adulta, produzindo até que vai entrar nesse campo, que é da fase da velhice, em que estamos idosos, em que a parte física vai estar mais comprometida, e aí pode até materialmente a gente estar preparado, mas era importantíssimo que tivéssemos feito também um preparo espiritual para entrar nessa etapa da existência, não é? Então nós vamos chegar aqui ao nosso primeiro slide. Associação Espírita, Deus Cristo, caridade, solidariedade. Está lá no túmulo de Allan Kardec, lá em cima, está escrito aqui. Esse é o ciclo da existência do Espírito, trazida pelos Espíritos e colocada aí pelo nosso irmão Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Gente, seria impossível numa única existência nós conquistarmos todo o grau de espiritualização ao qual estamos destinados, não é? Segundo o próprio Cristo, ele dizia: vós sois deuses e podeis fazer até mais do que eu fiz. Numa única existência é praticamente impossível. Por isso que diz aqui o nosso irmão: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. É aqui que nós nos enquadramos, não é? Então todos nós, espíritos reencarnados, passamos por essas quadras da existência. Então nós voltamos ao mundo material, vamos ter toda uma existência que foi planejada muitas vezes por nós próprios, juntamente com a equipe espiritual. Vamos transitar na matéria, desencarnamos, renascemos e progredimos sem cessar. Essa é a jornada que segue o espírito até tornar-se espírito de luz. Veja o conceito dentro da doutrina espírita, que esse tema é muito rico. Quando César disse: o seu tema será solidão e velhice, à luz da doutrina espírita. Volto a dizer o que eu falei no início. Não necessariamente deveria haver essa conexão de velhice com solidão, muitas vezes com abandono, com falta de entendimento. Não, isso ainda acontece porque é próprio do plano em que nós vivemos, como nós vamos falar daqui a pouco. Mas olha como diz aí o olhar da espiritualidade para esse momento tão importante para o espírito, que já transitou uma jornada inteira. Diz aí a espiritualidade: a velhice
é a quadra abençoada da existência planetária, que nem todos têm a oportunidade de alcançar. É importante começar essa primeira reflexão. Repositório de experiências é campo de sabedoria a serviço da vida. É com esse olhar que todos nós, espíritas ou não, deveríamos olhar para essa quadra da existência terrena. É repositório, aqui, de experiências e campo de sabedoria a serviço da vida. Aí veja que colocação importante. No momento em que você está respirando e agindo, estás envelhecendo. Pensa nisso. Que há pessoas que acham que nunca vão chegar na velhice. E às vezes chegam a se amadurecer agindo como se criança fossem. Não é verdade? Então olha o que a espiritualidade nos ensina. Respirando, meu amigo, e agindo, você já está envelhecendo a cada dia. O caminho é de retorno à casa do Pai. Não é? Ninguém fica aqui eternamente. E muitos, como diz a espiritualidade, nem alcançam a fase de ser um idoso, não alcançam. Desencarnam antes por N motivos. Não é? Continuando. Vive, olha a sugestão da espiritualidade. Vive desse modo, programando a tua terceira idade jovialmente, a fim de não ser escolhido pela amargura e o dissabor, quando as forças se te apresentarem diminuídas, portanto, em decadência. O pior da velhice é a forma refratária com que muitos a consideram ingratamente. Quantas centenas e milhares de pessoas a gente não já ouviu o depoimento da pessoa dizer: envelhecer é péssimo, envelhecer é triste, olha, é a pior coisa do mundo, ingratamente, porque é uma belíssima oportunidade de aprendizado para o espírito. Hoje mesmo nós entramos numa loja, eu vi um senhor com a cabeça bem branquinha lá no balcão, com uma lucidez incrível, com alegria de trabalhar. Aquele se preparou jovialmente, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso foi agora pela manhã. Mas nem todos partem para esse preparo jovial da sua velhice, não é? E o pior, de uma forma ingrata, falam que esse momento é o pior momento da existência, que não é. É um repositório realmente de sabedoria e de se colocar a serviço da vida. Da vida de quem? Os que ainda estão a caminho para chegar nessa quadra da existência. Então as pessoas mais velhas se veem desde jovens se preparando para esse momento, chegam nessa quadra da existência com harmonia, com sabedoria e em condições de repassar aos demais o fruto de toda a sua experiência adquirida. Isso é muito importante. Então, muitas vezes, as pessoas que chegam nessa fase da existência, uns estão muito bem, e uma grande parcela não, porque também não se prepararam. Porque nós vamos falar agora, nesse tema, gente, não é do que o poder público nos oferta para as pessoas que estão nessa faixa etária. É o núcleo familiar, que é o objeto das nossas observações na tarde de hoje. Onde estamos? Planeta de provas e de expiação. Começa a grande explicação da doutrina, porque que tantas dificuldades ainda nos cercam dentro da sociedade, e principalmente nessa fase de idade em que as pessoas deveriam ter suas experiências transmitidas e passam muitas vezes por muito desprezo, por muita dificuldade, por abandono muitas vezes da própria família. Olha aí, na gradação dos mundos, só lembrando, temos aqui os mundos primitivos, que um dia a Terra já foi. Estamos só apenas nesse segundo degrau, que é o mundo de provas e de expiações. Ainda temos os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos. Fica explicado que a gente só está aqui. Quem são os moradores do planeta Terra, que é um mundo ainda de provas e expiações? Espíritos de terceira ordem. Estudando a escala espírita, nós temos os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, da onde Jesus se colocava desde aquela época, na categoria dos Cristos, não é? Nós não somos de primeira ordem ainda.
Espíritos de segunda ordem são os bons espíritos. Também não estamos ainda lá. Pelo estudo da espiritualidade, nós nos enquadramos aqui, espíritos de terceira ordem. Ou seja, somos espíritos ainda imperfeitos. Quais as características mais marcantes dessa terceira ordem? O material sobrepuja o espiritual. As mazelas ainda são maiores do que as virtudes. O egoísmo e o orgulho ainda campeiam. Então, é nessa situação que nós nos encontramos, como espíritos ainda de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, não por acaso, nós participamos numa sociedade em que esse momento mais importante da existência ainda passa por tantas dificuldades. Como são formadas nossas famílias dentro desse mundo de provas e expiações? Os Espíritos nos dão ensinamentos belíssimos. A doutrina é muito rica nesse tema que nós estamos tratando na tarde de hoje. Como o relógio aqui anda muito acelerado, viu, seu César? Essa casa me avisaram que o relógio aqui corre muito rápido. Nos orienta os Espíritos o quê? Para a gente compreender em que contexto nós nos encontramos quando a gente chega no estado de idoso, de velhice. Como era formado o nosso núcleo familiar? Será que nossos filhos hoje, mais jovens, vão cuidar da gente mais adiante? A gente não sabe. Desde que a gente tenha o núcleo familiar em harmonia, isso já vai melhorando a nossa situação. Mas veja o que é que diz os Espíritos. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que une os espíritos antes, durante e após a encarnação. É esse belíssimo ensinamento que nós precisamos assimilar dos espíritos. As famílias humanas, nós temos dos mais variados tipos, não é? Algumas famílias são bem harmonizadas. Esposo, esposos, filhos, o grupo familiar é muito harmônico. Mas grande parte das famílias humanas são formadas de espíritos que se aproximaram pelos seus laços de comprometimento, afins, mas também por laços de compromisso. E aí fica fácil a gente perceber que quando a gente diz assim, César é da minha família, eu não tenho a menor dúvida. Consanguínea, não. Aí costumam dizer assim, pelo coração, sim. Porque o laço que nos uniu há mais de 30 anos está fundado em cima disso aqui, gente. Simpatia, comunhão de pensamentos, que une os espíritos antes, durante e após a encarnação. Tem uma frase no Evangelho, segundo o Espiritismo, muito bonita, que diz assim, os espíritos que verdadeiramente se amam, jamais se perderão nem no tempo, nem no espaço. Não por acaso, um ano depois, seu Joãozinho voltou, seu Robson, porque a gente estava muito afinizado. Então ninguém se perde, não é? A doutrina é muito consoladora, muito confortadora nesse aspecto. E aí os Espíritos trazem em cima dessa colocação, para que a gente perceba quem é a minha família, não é? Aqueles que têm comunhão de pensamento comigo. Pode estar dentro do meu lar ou fora dele. Quantas vezes nós reconhecemos verdadeiros irmãos mais fora de casa do que dentro de casa? Não acontece isso? Achei uma mais de 30 anos, está aqui bem pertinho de mim. É um irmão. E a gente se aproximou e nunca dividimos o mesmo ambiente familiar. Então o conceito é muito mais amplo, é a comunhão de pensamentos, é a simpatia, é a harmonia entre as pessoas que formam as famílias. Aí o que é que diz a espiritualidade aqui? Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. Veja que conceito importante. As primeiras são duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Isso é o que acontece no nosso dia a dia, é o que está dentro do nosso mundo de provas e expiações. É por isso que ainda temos nessa faixa dos nossos idosos, daqueles ditos mais velhos, tanta dificuldade.
porque nem sempre as famílias se estruturaram durante a jornada desses espíritos pelos laços do espírito, se fundaram mais nos laços apenas da matéria. E aí, não por acaso, nós vamos chegar nessa quadra da existência do espírito, que chegou na fase idosa, e aqueles que compartilharam com ele os seus momentos de família não lhe dão o justo respeito e apoio necessário quando eles chegam nessa idade. É por isso, gente, é porque as famílias nem sempre são a harmonia que a gente imagina. Algumas se fundam pelos laços do espírito, ok, continuam na existência após ela, convivendo em família. Mas muitas famílias no mundo de provas e expiações, porque isso há de mudar quando esse mundo também evoluir, mas grande parte das famílias nessa existência ainda são formadas por laços mais materiais do que espirituais, e como diz a espiritualidade, na própria existência já vai se dissolvendo. Quantas vezes o chefe da família desencarna e os filhos ficam aqui se digladiando ferozmente pelo que ficou materialmente? Vocês nunca ouviram isso? Ou isso é coisa corriqueira? Por quê? Porque os fundamentos dessa família estavam mais em coisas materiais do que espirituais. Essa é a grande questão. Então, se nós precisamos ter uma velhice mais tranquila, é preciso que desde cedo o nosso núcleo familiar esteja muito bem harmonizado. Que a gente possa levar aos nossos filhos valores verdadeiros, para que quando chegue lá adiante, tudo isso possa ser valores a serem utilizados na época que a gente mais precisa. Mas vamos lá. Olha a beleza de mensagem do Espírito Emmanuel, quando ele chama essa mensagem de vida feliz. Emmanuel diz assim: exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especificamente os idosos. A velhice é fase inexorável que alcançarás, caso a morte não te arrebate o corpo antes. Neste período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz mais imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico da experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer. Então, essa palestra, gente, é para idosos, é para garotinhos, é para jovens, é para todas as faixas etárias. Por quê? Porque quando o idoso está na sua etapa de experiência mais próximo de retornar ao mundo espiritual, aí pode haver uma troca maravilhosa. Eu não acabei de dizer, liguei para o meu pai e disse: sua palestra, você está preparado? Começou já a troca daí, né? Ele já se preocupando, veja bem, então, participando, isso é muito importante. Então é preciso que a gente não perca isso de vista, não é? As pessoas muitas vezes se pegam nisso aqui, gente. É cansativo, é algo assim e tal. Não deixa de ser um fruto direto da ingratidão e não da gratidão, não é? Então é preciso que a gente perceba esse momento como um momento extremamente especial, porque, como diz aqui a espiritualidade, essa experiência pode te brindar a existência. E ao mesmo tempo, você que ainda está sadio, ainda tem as forças orgânicas, pode então ofertar aos mais idosos aquilo que lhe é possível ofertar. Vejam bem que o quarto mandamento, dentre os 10, diz assim: honrar pai e mãe. Então os Espíritos nos ensinam mais ou menos o que quer dizer essa frase: honra teu pai e tua mãe. Está dito lá nos 10 mandamentos, o quarto é esse. Os Espíritos dizem assim: honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na fase de infância. E o que eu acho muito importante nessa instrução dos Espíritos é porque aproxima
um ensinamento da divindade para o mundo material, explicando com uma linguagem muito simples, muito direta, o que é que se chama honrar pai e mãe. É isso aqui. Porque senão o ensinamento fica muito distante da gente, não é isso? Fica uma mera teoria e não é. Quando se diz honra teu pai e tua mãe, é por aqui que passa o ensinamento. É cercá-los de toda solicitude, porque todos nós que aqui estamos, um dia fomos bem pequeninos e precisou que mãos amigas começassem a nos conduzir para o que a gente é hoje. Alguém fez um grande esforço por nós, não tenho a menor dúvida. Aí quando esses que se esforçaram uma vida inteira precisam, é o momento da gente virar as costas. Lógico que não. Não é? Vejam essas colocações. A ingratidão, eu nunca mais esqueço essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Veja se não é. Você pode ter um bom amigo, quando um amigo lhe diz assim, rapaz, fulano foi tão ingrato comigo, eu fiz assim, fiz assado. No final foi isso. Normalmente revolta o coração virtuoso, porque quem é do bem não se acostuma com a ingratidão. Mas como diziam os espíritos também nas nossas reuniões mediúnicas, é melhor 1000 vezes ser o agredido do que ser o agressor. É melhor 1000 vezes você receber a ingratidão do que você praticá-la. E eles ainda complementam dizendo assim, o mal que mais faz mal não é o mal que se lhe dirige, é o mal que você pratica. Esse é o pior de todos. Porque o mal que alguém lhe dirige, você amanhã perdoa e segue feliz. Mas quem pratica o mal vai precisar passar pelos estágios do arrependimento, da expiação e da reparação. Aquele que perdoa e segue adiante, continua feliz, vai ficar leve porque perdoou. Aquele que praticou o mal, não. Ele fica com aquilo remoendo até que ele consiga reparar o mal que executou. Então, gente, nesse campo aqui, realmente a ingratidão revolta sempre os corações mais virtuosos. Mas, olha a espiritualidade, a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. Lógico que é assim. Nada nos ofende mais duramente do que ver um filho tratando mal um pai e uma mãe. Não é verdade? E aí quando eu falo pai e mãe, não são aqueles diretamente nossos pais ou nossas mães. Pode ser qualquer pessoa. Não é? Porque a gente ainda tem muito esse sentido restritivo de família. Eu vou falar isso mais adiante um pouquinho. Porque Jesus deixou um extraordinário conceito de família universal. Mas como a gente ainda está muito terra a terra, muito apegado à minha família material, nem sempre a gente atende aos nossos pais como deveríamos, enquanto mais os pais dos outros. Não é assim? Quando que, na verdade, se somos cristãos, deveríamos levar a nossa gratidão a qualquer igreja que seja, a qualquer pessoa que seja. Mas é como diz a espiritualidade. Quando um filho se coloca na faixa do ingrato, fere ainda mais o nosso sentimento, a nossa forma de ver a questão desse momento tão importante. Manda lá no início do tema, a espiritualidade diz assim: é preciso de jovem preparar a velhice que você deseja ter. Passa por aqui, gente. Como é que nós, pais e mães, na nossa faixa de 25, 30, 32 anos, não é meu caso, já estou com 54, mas eu digo os pais jovens, estão lá começando a criar seus filhos. Aí, qual é a receita que nos dá a espiritualidade? Se você quer um pai jovem, quer preparar a sua velhice, é preciso ter muita atenção no seu lar. Quantas pessoas dão coisas e esquecem dessa regra aqui que nos diz a espiritualidade? Ó espíritas ou não espíritas, não importa. Compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço, é criada por Deus, não é? Para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Resumindo, é isso. Qualquer pai, qualquer mãe
que disser como é que eu estou preparando a minha velhice. Meu amigo, é isso aqui. Se coloque na posição de pegar seus filhos e aproximar de Deus. E como é que a gente faz isso, gente? Amando verdadeiramente. Passando dentro do nosso núcleo familiar valores humanos verdadeiros. Porque quando esses jovens vão crescer, vão virar adultos, eles vão se pautar pelos valores que receberam. Mas nem sempre pais e mães têm tempo para isso. Não é? A correria material, nos afazeres. Olha, a doutrina espírita não proíbe nada, mas orienta tudo. Ninguém é proibido de fazer nada no campo material. É uma questão de livre arbítrio. A gente precisa saber aonde vamos querer transitar, porque o Espírito Manuel Filomeno de Miranda dizia assim: vós sois os construtores do vosso destino. Você é o artífice de suas alegrias ou de suas tristezas também. É você quem escolhe. Então a espiritualidade já dá essa canja para a gente. Qual é a missão de pai e mãe? Está aqui escrito. É pegar os filhos e encaminhar a Deus. Isso a gente faz, realmente precisa se dedicar. Precisa ter muita atenção, muito diálogo, muita orientação e, sobretudo, exemplificar. Porque se a gente não exemplificar, o nosso discurso ele vai ficando vazio, não é? Ele perde força. E a gente tenta dizer, imagine, eu com cigarro aqui, dizer assim: meu filho, se tu fumar eu te mato, mas eu estou com cigarro aqui na boca. Como é que pode? Vai bagunçar a cabeça da criança. Ora, meu pai, que deve ser o meu espelho, minha mãe, que é o meu espelho, está aqui com um cigarrozinho na boca, nada contra quem fuma. A doutrina, volta a dizer, não proíbe nada. Mas fica incoerente o discurso. Você dizer para o seu filho: se fumar eu te mato, com um cigarro na boca, ele vai dizer: como assim? Se eu fumar é ruim. Mas meu pai, que é meu espelho, fuma. Será que é bom ou é ruim? Ele já não vai entender as coisas. Porque fica incoerente o discurso para o que a gente pratica. Então está aqui a espiritualidade dizendo: é preciso compreender que nossa missão é aproximar essa alma de Deus. E para que a gente aproxime nossos filhos de Deus, são com valores que a gente vai passando para eles, para que quando a gente chegue na quadra da velhice, esses filhos estejam em condições de compreender esse momento importantíssimo da nossa existência. E aí vem uma dica muito importante para todos nós, que precisamos chegar na velhice sem estarmos associados à solidão, ao desprezo, ao desentendimento e aos problemas que naturalmente a gente enxerga por aí. Está aqui, ó. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de suas existências anteriores. Não por acaso, o popular diz assim, que cada filho é um dedo da mão, não é isso? Não tem um igual ao outro de jeito nenhum. Existe gêmeo material, a cara é igualzinho do outro, mas gêmeo espiritual não existe. Cada espírito é criado por Deus único, não é? E desde o berço, você vê que cada filho já traz uma inclinação, boa ou má. É preciso então, como ele diz aqui, olha, é necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Aqui é a grande questão, gente. É que muitas vezes nós não prestamos atenção aos nossos filhos, nem aos vizinhos, nem às pessoas que gostamos. É uma falta de prestar atenção. Quando a gente presta atenção, a gente vai detectando esses sinais. E aí você começa a combatê-los desde que a criança é pequenininha. Porque ela vai crescendo de uma maneira e essa raiz pode se aprofundar muito. Certa vez um senhor me dava um depoimento. Ele já estava perto de aposentar-se e ele aproximou-se da doutrina espírita e um dia ele veio conversar comigo e disse: meu irmão, eu estou muito mal. O que é que houve, meu irmão? Disse: rapaz, meu filho mais velho está com 23 anos e eu confesso a você que eu criei ele em cima de muitos valores distorcidos.
Hoje meu filho é profundamente egoísta, mercenário, não faz nada que não seja uma troca. Eu digo, calma que ainda tem tempo. E tem, mas ele já é um adulto. Eu falei, não importa. Você já desencarnou? Não. Ele já desencarnou? Não. Nessa jornada você tem que consertar isso, meu irmão. Você passou 23 anos dizendo a seu filho que o bom era só enrolar as pessoas, era ganhar muito dinheiro, era isso, era aquilo, era aquilo. Foi isso que ele acostumou-se a ouvir dentro de casa. E aí, egoísmo e orgulho geraram uma raiz muito profunda. Eu falei, meu irmão, considerando agora que você já conhece a doutrina e que espírito não morre, comece a partir de já a refazer esse caminho junto com o teu filho. Porque senão você vai arrastar para o plano espiritual esse grande aperreio no seu coração de não ter encaminhado o teu filho para Deus. É importante que você se ligue nisso. E o caminho começou a ser refeito. O caminho deles tem sido muito bom, graças a Deus, depois, isso já faz uns 20 anos para trás. Mas é como diz aqui, antes que lancem raízes profundas, é preciso que a gente faça um exame cuidadoso dos nossos jovens, para que quando cheguem lá adiante, eles estejam em condições de mente e de coração de serem pessoas boas, corretas e justas. E aí, isso nós falamos do núcleo familiar. E o Espiritismo está dentro de uma casa como essa, de orações e trabalhos. É importante que a casa também se imbua nesse processo, não é? Está aqui a irmã Joana de Ângeles, que é o espírito que acompanha Divaldo há muitos anos. Joana diz assim: o Espiritismo, na sua condição de restaurador do pensamento de Jesus, tem no egoísmo a condição de bafio pestilencial, que necessita de terapia preventiva, muito bem elaborada, e tratamento persistente depois que se encontra instalado. Então, quem faz a casa espírita recebe muitas pessoas. Eu faço parte de uma tarefa que é do atendimento fraterno há uns 15 anos. Isso tudo eu detecto no atendimento fraterno. Às vezes chegam irmãos muito necessitados lá na nossa casa, mas com o egoísmo profundamente instalado. E aí, desde o atendimento fraterno, a gente precisa encaminhar esse irmão para uma terapêutica muito séria e persistente, para que esse irmão comece a entender a necessidade de transformar-se, não é? Começando a abandonar o egoísmo e substituir por outras virtudes, passo a passo. E outras vezes não. A casa espírita precisa detectar nas pessoas que chegam, nos seus próprios trabalhadores, enquanto o egoísmo não esteja instalado. Isso aqui entra uma terapia preventiva. A harmonia que deve haver entre os trabalhadores da instituição é uma terapia preventiva. Porque se cada um começar apenas a olhar para si, para suas próprias necessidades, a casa vai se distanciando. Os corpos podem até estar perto, mas o coração está mais distante. Numa briga, às vezes é assim que acontece, não é? Grita aqui, o outro grita mais alto, depois o outro grita mais alto. Quando as pessoas estão bem pertinho, dava para ouvir falando baixinho, mas começa a gritar. Aí os espíritos dizem assim, é porque o corpo está perto, mas o coração está longe. Então, esse cuidado que a casa espírita precisa ter, de uma terapia preventiva, porque é o que é que dizem os espíritos, e percebam que isso é uma grande verdade. Egoísmo e orgulho é quem gera todas as mazelas humanas. Percebam se não é. Que Jesus, gente, ele deu uma regra universal de bem viver. Não sei se vocês recordam. Ele dizia assim: não faça ao outro o que você não quer para si. Isso independe de religião. Isso não é religião, na verdade. É um procedimento que ele nos deu assim de mão beijada. Não faça ao outro o que você não quer para si. Essa frase mata terrivelmente o egoísmo. Não é verdade? Porque quando você age contra alguém, sabendo que está prejudicando esse alguém, você está sendo egoísta. Você está pensando primeiro em si. Não me importa se a irmã vai sofrer com minhas ações. Então essa regra universal de bem viver que Jesus colocou é:
não faça outro que você não quer para si. Aí a espiritualidade dizia, se isso fosse praticado, a terra era um paraíso. Não é verdade? E aí, tá vendo, só falta 7 minutos. Bem uma coisa muito boa. Eu não podia concluir o nosso tema sem falar em Jesus, não é? Então, na época lá, aquela terra cheia de dificuldade, olho por olho, dente por dente, as pessoas se agredindo, os fariseus lá falando um monte de bobagem, e que é preciso lavar as mãos, mas com o coração todo empedernido. Aí vem Jesus e traz a lei de amor. Quando Pedro chega e diz assim, mestre, o que é que eu faço? Fulano me ofendeu. Eu perdoo quantas vezes? Veja. Jesus, meu filho, não perdoe 7 vezes não. Perdoe 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, perdoe indefinidamente, como uma receita da gente voltar a estar feliz. Eu faço até um tema lá em Recife, que é um tema inteiro falando assim, evitando ressentimento. Porque pense numa erva daninha dentro do terreno do coração da gente, é ressentimento. E aí, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos divinamente bem, com muita felicidade, dizendo assim, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Aí veja essa colocação aqui, gente. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. A personalidade se extingue, vai haver uma verdadeira fusão dos seres. Isso está prometido pela espiritualidade, diz assim, quando a lei de amor estiver instalada na terra, olha aí, amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Precisa a lei de amor estar instalada, e essa segunda frase me marcou muito profundamente, quando diz assim, quando a lei de amor estiver entre nós, vai substituir a personalidade pela fusão dos seres, e não vai haver mais nenhuma miséria social, como a que virou tema da tarde de hoje, solidão e velhice. Isso será desassociado, não tenham a menor dúvida que isso vai acontecer. Certa vez eu estava na universidade e o meu professor era um ex-sacerdote. Ele virou, a gente conversando, estudando lá filosofia e tal. Ele disse assim, você tem esperança que as coisas melhorem? Eu disse, olha, meu irmão, muita porque Jesus prometeu. Então a gente, com o olho ainda da pequenez, enxerga a terra, realmente o é, um plano de prova e expiação, ainda com muita sensualidade, muita dificuldade, muita violência, tudo isso que a gente vislumbra. Mas a promessa está feita por Jesus e pela espiritualidade. Um dia a lei de amor vai se instalar. O bem comum será o alvo de todos. E a gente já vê muita coisa acontecendo nesse sentido. E aí, quando a lei de amor se instalar, as misérias sociais se extinguem. Porque todos vão cuidar de todos. Não é isso? E aí, a espiritualidade ainda nos dá uma canja maior. Como é esse amor, não é? Amai-vos e vereis a terra em breve transformada. Eles dão essa dica aí para a gente. Lei de amor, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Eles dizem assim, amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que eles lhe fizessem. Com aquela regra universal do bem viver ditada por Jesus. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Como é o nome disso aqui, gente? Não é piedade. Piedade é sensibilizar-se pela dor alheia. Mas sensibilizar-se e mover-se para resolver a dor alheia chama-se compaixão. É o ponto alto da lei de amor. Aqueles que passam indiferentes pela dor alheia. Esse a piedade está longe. Então, apiedar-se não é ter pena. Piedade, segundo os Espíritos, é sensibilizar-se pela dor do outro.
Mas não é apenas se sensibilizar que movimenta e que vai fundir verdadeiramente os seres. É movimentar-se para tentar ajudar aquele outro que sofre. E aí pode ser jovem, pode ser idoso, não importa. O nosso foco da tarde foi falar de solidão e velhice. Isso tem que ser banido do plano material. É preciso que jovens, adultos, idosos, todos se comprometam com o bem-estar de todos. Esse é o grande alvo de Jesus. E aí o que é que diz aqui? É preciso, aquilo que eu falei agora há pouco, prestar atenção. Quando a gente não presta atenção, a gente perde belíssimas oportunidades. Quando a gente presta atenção, é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabram seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana. Essa é a chave do nosso tema da tarde e noite de hoje, porque quando chegaram eles disseram, mestre, lá fora, naquela parábola, não é? Eles disseram, mestre, lá fora está tua mãe e teus irmãos. Jesus não perdia nenhuma oportunidade de dar ensinamento, virou-se e disse, e quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele dava aí para a gente, com muita propriedade, com muita clareza, o sentido de família universal. A regra que deveria movimentar o nosso coração a serviço do bem, deveria ser o da maior necessidade, e não da consanguinidade. Supondo que César seja meu irmão consanguíneo, mas o meu irmão aqui está com uma necessidade muito maior. Nessa hora eu não posso nem titubear. Eu tenho que correr para atender o nosso irmão. E não esse daqui. Se a necessidade dele é maior, porque eu tenho que atender? Porque esse é sangue do meu sangue. Veja que bobagem. Esse é sangue do meu sangue. Ora, a família humana inteira é a família universal. É porque o egoísmo ainda vive dentro da gente, fazendo um pouquinho de morada. Uns muito acentuadamente, outros menos, mas ninguém aqui está livre dessa grande mazela que é o egoísmo. Porque está aqui a espiritualidade dizendo, vamos aprender agora. Amar, no sentido profundo do termo, é um homem ser leal, honesto, consciente, para fazer aos outros o que queria que eles lhe façam. É procurar em torno de si as dores que acabram nos seus irmãos para suavizá-las. E finalmente é considerar todo mundo sua família. Não é possível que a gente seja cristão sem querer vivenciar isso aqui. Que é o meu, aqui é o dele, aquele é daquele, aquele é daquele. E por isso que a gente vive tão dividido. Por isso que ainda existem tantas misérias sociais. Porque a gente ainda não se considera irmão. Pode se considerar muitas vezes da boca para fora, mas do coração para dentro, não. Então são essas reflexões que a gente precisa fazer para que a gente vá se preparando para quando chegar na fase de idoso, o terreno já foi feito, não é? É preciso dizer aos nossos filhos isso aí, gente, vocês são irmãos, mas tem milhões de irmãos aí fora também. É preciso que quando você enxergue as pessoas, enxerguem também como um dos seus. É preciso que você não haja de forma que você não gostaria que ele agisse para com você. É a regra universal do bem viver. E fazendo tudo isso, gente, não tenham a menor dúvida que quando a gente chegar, volto a dizer, nessa quadra importantíssima do espírito reencarnado, que é a fase do idoso, ele possa então usufruir de convívio social, de alimentação, de cuidados médicos. É quando esse idoso diz assim, é o que mesmo? Você pode repetir 200 vezes, é preciso repetir. É preciso ter a paciência. É preciso você se investir no verdadeiro sentido cristão para que você cuide das pessoas que hoje estão em debacle física e você podendo inseri-los socialmente. É o que o grupo da casa fez com o seu Joãozinho, voltando lá para o início do tema. Seu Joãozinho, embora estivesse fisicamente alocado numa casa de repouso, ele jamais deixou de ter uma visita. Toda semana estava, não é só eu não, a equipe da casa lá visitando o seu João, trazendo ele para as palestras, porque é isso que as pessoas mais idosas precisam, é voltar ao convívio,
é estar e não se afastar do convívio, não é nem voltar, é nem sair do convívio. Isso a gente só faz, gente, com bondade no coração, com generosidade, com consciência e com amor verdadeiro. Passei só 3 minutinhos, viu, chefe? Não fico com raiva. Aqui é só uma pequena imagem, meu pai e minha mãe. Uma forma de homenageá-los também. E voltando aqui para o nosso tema. Gente, isso é feito jogo bom, passa rapidinho, não é certo? Eu só tenho realmente de coração a agradecer assim, a atenção de todos. Eu estou fechando o meu momento aqui em Lisboa. Hoje e amanhã vamos pegar o carro e vamos subindo lá para o norte para visitar minha irmã, que já mora 2 anos em Famalicão. E para mim não poderia ter uma homenagem maior, um momento mais especial do que estar numa casa espírita, junto com irmãos verdadeiramente, e a gente podendo, digamos assim, eu não trouxe novidades para vocês, mas a gente revisar em conjunto esses ensinamentos, porque a gente precisa estar sempre reciclando, não é? Eu fico com muito medo daquele espírito que diz, já conheço tudo. Eu fico preocupado, porque eu estou na doutrina espírita há 54 anos e não sei quase nada. Ainda tem muito chão a percorrer, não é? Então, é importante que quando alguém diz assim, por isso que eu pude dizer com calma, meu pai, não, estou preparado. Olha, você se preparou, me preparei, meu pai, calma, estou lá. Porque quando eu pego um tema como esse, eu aprendo primeiro para mim, gente. Eu começo a pesquisar, vou com carinho juntando alguns slides, algo para ter o sentido, e logicamente, quem está estudando aprende primeiro, né? Talvez é como diz a espiritualidade, quem prepara é o mais necessitado. Então a gente vai juntando as coisas aí, traz com muito carinho, eu deixo aqui meu abraço fraterno na nossa casa, que é o Centro Espírita Maria Madalena. Se por um acaso alguém for ao Brasil, for a Pernambuco, vai estar em contato conosco lá em Recife. Esse centro, na verdade, fica em Olinda, é bem na transição entre Recife e Olinda. São cidades irmãs e que estão muito conectadas uma com a outra. Então é com muita alegria que eu vou finalizando esse tema. Realmente o tema é muito profundo e eu tive esse cuidado de em 1 horinha a gente conseguir dar o sentido do que a gente esperava. Agradeço muito, muito mesmo o convite que me foi feito, o acolhimento espiritual que tive logo na entrada da casa, das pessoas e dos espíritos também, a gente percebe isso imediatamente. E deixo aqui meu abraço de coração a todos, esperando que essas reflexões façam como Santo Agostinho nos orienta sempre. A cada noite, quando for encostar para repousar, faça um exame do seu dia, examine se todo o bem que você podia, se você fez, se deixou de fazer algum mal, se não tem ninguém que pense algo contra a gente, que é preciso a gente dar uma parada nesse nosso dia a dia para gerar esse tipo de reflexão. E eu concluo dizendo, como o seu Mendes dizia, que é o senhorzinho lá da nossa casa, uma figura maravilhosa. Mendes dizia assim: olha, meu irmão, quando você for estudar Evangelho ele quis dizer de uma maneira geral, os ensinamentos de Jesus, se coloque dentro da lição, veja onde você se enquadra. Muita gente não gostava muito do discurso de Mendes, não, se incomodava, né? Porque às vezes quando a gente vai falar a paciência, ou vai falar sobre generosidade, ele dizia, se enquadre aí, veja onde você se coloca. Se você ali dentro desse ensinamento está bem ou está mal. Aí, lógico que se incomoda, é esse exame que é preciso ser feito. E Santo Agostinho dá essa receita. Antes de adormecer, examina teu dia, veja tudo que foi, para que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje. E tem até uma mensagem muito bonita que diz assim: olha, quando raia o dia, é uma página em branco no livro da vida, mas o que você escreve na página vai correr por sua conta, não é assim? Então, minhas meninas, desde pequenininha, eu tenho 2 filhas, desde pequenininha, eu dizia assim: olha, você vai escolher o seu dia. Uma vez acordava mais danada, assim, eu dizia, você quem escolhe. Desde pequeno eu fui ensinando isso. Ou um dia bom ou um dia ruim. Se você escolher o dia bom, seu dia será bom. Se você escolher o dia ruim, aguente as consequências. E assim a gente vai examinando, fazendo essas reflexões aí e compreendendo um pouco mais do que a doutrina nos colocava exatamente sobre esse tema, né? De solidão e velhice, à luz da doutrina espírita.
essas coisas só estão conectadas por causa da dureza do coração humano ainda. Quando a gente melhorar, tudo será paz para a gente. Então, fica aqui meu abraço. Espero em Deus que essa casa de oração e trabalhos prospere ainda mais. Fico muito feliz de estar com vocês e que daqui desse ambiente se irradie muita paz, muita harmonia, muita luz para nós que aqui estamos, para nossos familiares, para todos que cercam esse ambiente, e que por muitos anos possam ainda florescer nessa árvore frondosa que é a Associação Espírita Deus Cristo e Caridade. Muito obrigado. Obrigada.